E aí, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesta aula, eu, a professora Arabel, vocês e o Paulo, vamos trabalhar um pouquinho sobre a lei de formação da função afim, tá? Resolver alguns exercícios e reforçar essas informações que essa sentença matemática traz para você. Identificar, então, a lei de formação de uma função afim e a partir da sua representação algébrica ou gráfica. Então, eu posso escrever essa regra a partir da informação algébrica, né, as informações numéricas, ou a partir da análise do gráfico desta função, ok? E aplicar os conhecimentos sobre funções para resolver situações problemas. Vamos ver quais vamos resolver nesta aula. O que a expressão estar em função de significa? Estar em função de significa aquela dependência das coisas, né? Na matemática, nós temos a dependência nas variáveis de uma função, variável dependente e a variável independente. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto de duas partes. Aqui é que vem a informação que você tem que se atentar. Uma parte fixa, no valor de R$ 2.500, e uma parte variável, que corresponde a uma comissão de 6%. Lembrando que 6% eu utilizo nos cálculos 0,6 sobre o total das vendas que ele faz durante o mês. Então, todas essa sentença aqui na língua portuguesa, nós temos que transformar para a linguagem algébrica, escrever a nossa funçãozinha matemática. Preciso prestar atenção nessas informações, como o salário está sendo composto, os valores que estão sendo relacionados aqui para a escrita da nossa função. O salário é composto de uma parte fixa mais uma comissão, já fizemos um resuminho, tá vendo? O salário na parte fixa é R$ 2.500, como está escrito aqui no enunciado. E a comissão, ela corresponde a 6%, 0,6 da quantidade de vendas. A quantidade de vendas não foi colocada no nosso enunciado, por isso a letrinha V para ser representada ali. O salário depende das vendas, olha uma palavrinha aí conhecida, depende. E esse salário é composto de R$ 2.500 mais 0,06 de V, aqui é vezes, né? Então, vezes V, que é a quantidade de vendas, essa é a lei de formação deste exemplo aqui. Quando eu tiver o valor de V, troco ali, que é a quantidade de vendas realizadas, e consigo calcular o salário deste vendedor aqui. Tranquilo? Uma função chama-se função afim quando existem dois números reais, que são A e B, tal que f de x igual a x mais b para todo x pertencente ao conjunto dos números reais, certo? Então, a e b serão números reais, podem ser positivos, negativos. O a não pode ser zero, porque se o a for zero, sai a variável e daí vira uma função constante. O b pode ser zero, o que eu tenho que permanecer aqui é o x, tá bom? Comparando com a função salário do exemplo, eu tenho aqui a função salário, S de V, igual 2.500 mais 0,06V. E eu posso trocar para escrever igualzinho ali a função afim. A parte que tem a variável será a primeira, não tem problema nenhum, afinal de contas é uma soma, e a soma eu posso inverter as parcelas ali e dá tudo certo, tá bom? De acordo com as propriedades da soma. Na produção de peças de uma indústria, tem um custo fixo de R$ 8,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida, sendo X o número de unidades produzidas. Então, este é o enunciado do nosso primeiro exercício desta aula, tá? Vamos dar uma praticadinha nisso. Leia esse enunciado, copie ele direitinho no seu caderno e vamos ver o que você vai precisar responder. Na letra A, escreva a lei da função que fornece o custo total de X peças. Opa, já tenho que dizer que X é igual à quantidade de peças, essa é uma informação importante. Na letra B, calcular o custo de 100 peças. Então, leia esse enunciado, escreva a sentença matemática ali e a gente já corrige o que você fez.
Trocou aí as palavrinhas do enunciado por variáveis? Por exemplo, custo, a gente pode usar a letrinha C, porque já está pedindo para usar o X na quantidade de peças. E o resto é pegar as informações numéricas que apareceram ali. Vamos corrigir aí o nosso exercício. A produção de peças de uma indústria tem um custo fixo, que eu vou chamar de C, de R$ 8,00. Aqui, ó, o custo para a produção dessas peças, ele vai envolver um valor de R$ 8,00 mais um custo variável de 50 centavos, mais 0,5x, porque é 50 centavos por unidade produzida e o número de unidades produzidas, o enunciado ele pede que você chame de X, ok? Então, o custo de produção desse material é 8 mais 0,5x. Quantos materiais foram produzidos? Quantas peças foram produzidas? Depende da informação, coloca aqui, ó, multiplica e soma depois. Então, essa é a regra, é a lei de formação. E olha o nosso X aqui, do primeiro grau, não tem expoente, então ele é 1 do primeiro grau, uma função afim. Calcular o custo de 100 peças, aquilo que eu falei para você. Troca o X por 100, primeiro multiplica, soma no final. 0,5 vezes 100, anda com a vírgula sim, duas casinhas, porque são 2 zeros, ficou 50, somando por 8, 58. Então, para produzir 100 peças dentro dessa situação, a indústria tem aí R$ 58,00 de custo para a produção dessas peças. Tudo bem? Fácil, né, minha gente? Retomando aqui o que nós fizemos, resumindo, a lei de formação dessa função é 8 mais 0,5x e o custo para a produção de 100 peças, R$ 58,00. Tá bom? Ficou certinho com o teu aí? Se não ficou, não se desespere. Ajeite e veja aí onde que você cometeu o equívoco para podermos continuar aqui, tá bom? Hoje vamos resolver mais exercícios. Das variáveis envolvidas nessa situação, problema aqui, vamos aproveitar esse enunciado e relembrar aí, então, a condição das variáveis, dependente e independente. Nós pedimos para escrever a lei de função que fornece o custo total das peças, né? O custo total depende da quantidade de peças produzidas. Então, aqui mostra para você a dependência entre essas variáveis, tá? No exercício 2, você vai analisar uma tabela. Primeiro você analisou um enunciado, agora você vai analisar uma tabela. Vamos ver. Durante os primeiros anos das Olimpíadas, foram registrados os seguintes valores das alturas das vencedoras em centímetros, em função do ano para a modalidade salto com vara. Então, na primeira linha da minha coluna, primeira linha da minha tabela, eu tenho aqui os anos que foram feitas essas medições. 1900, 1904, 1908, 1912. A segunda linha da minha tabela são as alturas registradas. 130, 138, 146, 154. Então, a contagem do tempo aumenta de 4 em 4 anos e a quantidade das alturas ali também aumenta, mas aumenta de quanto em quanto? Preciso analisar isso. Considerando que essa modalidade começou em 1900, se ela começou, é o início, é o inicial, tá? Pede-se qual a função que relaciona altura e ano. Analise com cuidado essa tabela, registre essa tabela aí também no seu caderno, tá bom? E a gente já faz a correção.
achou estranho aqueles anos ali registrados na tabela, mas são anos olímpicos, né? E as Olimpíadas acontecem há muito tempo. Vamos ver então, analisar essa tabelinha e relacionar com uma função matemática aí. Compare o que você fez, tá? Se você não acertou de primeira, circule ali onde é que foi o seu equívoco e coloque o certinho do lado, tá bom? Para que você saiba, depois que não estiver estudando, revendo esse exercício, porque você vai rever esse exercício, você entender qual foi a situação que aconteceu ali, tá? Então vejamos aqui, ó, a cada ano olímpico a altura aumentou 8 centímetros, 130 mais 8, 138 mais 8, 146 mais 8. Então, eu já tenho um valor fixo aí que eu tenho que considerar, tá? O mais 8. Considerando que essa modalidade começou em 1900, ou seja, foi o início do salto com vara nas Olimpíadas, tá bom? Eu vou considerar o tempo zero. Então, x igual a zero é em 1900, x igual a 1, 1904, x igual a 2, 1908 e x igual a 3, 1912. Ah, professora, mas os anos estão mudando de 4 em 4. Sim, mas a nossa referência aqui são as alturas, tá legal? Os próximos seguem aqui, então a sequência 1, 2 e 3, como eu fiz a leitura na tabela, tá bom? Com isso, eu consigo relacionar esse aumento das alturas dos atletas, esse aumento de alturas em 8 vezes x mais 130, porque o 130 é aquele valor inicial. Vamos fazer uma troca rapidinha aqui para ver o que acontece? 1900, um x igual a zero. 8 vezes zero dá zero, sobrando apenas o 130 como está na tabela. 1904 aumentou 8 aqui, ó, só que meu x já passou para ser um 1, tá? 8 vezes 1, 8 mais 130, 138, tá vendo como vai fechando? X igual a 2, 8 vezes 2, 16, 16 mais 130, 146. E x igual a 3, 8 vezes 3, 24, 24 mais 130, 154, fechando todos os valores da tabela. Foi um pouquinho mais complicadinho, tá? Mas se foi um pouco mais complicadinho, reveja, mais um motivo para você rever este exercício depois, tá bom? Temos aqui, então, resumindo, que a função que relaciona a altura e o ano é y igual x, 8x mais 130. Valores retirados da análise da tabela, tá legal? Praticando 3, esse vai precisar um pouquinho mais de tempo para você resolver, tá? Um comerciante comprou uma caixa de um determinado produto e teve um custo fixo com transporte de R$ 230, custo fixo, um valor que vai aparecer sempre. Venderá cada unidade por R$ 5. O lucro final será dado em função das unidades vendidas, bem parecido com o exemplo que a gente já fez nesta aula, certo? Sabendo que lucro é igual venda menos o custo, responda. Na letra A, qual é a lei dessa função? Na letra B, se o comerciante vender uma unidade desse produto, terá lucro ou prejuízo? Na letra C, se o comerciante vender 10 unidades desse produto, terá lucro ou prejuízo? Se o comerciante vender 40 unidades, vai ter lucro ou prejuízo? E se o comerciante vender 50 unidades desse produto, terá lucro e prejuízo. Então, veja como é importante você estabelecer a relação entre as variáveis para fazer uma análise mais ampla. A lei de formação, a regrinha daquela função, ela é importante para isso. Vai fazendo aí que depois a gente corrige.
Vamos corrigir então aqui e ver o que aconteceu. Letra A, lei de formação dessa função, valor fixo mais valor por cada uma das peças vendidas, né? Então, o valor fixo, R$5, o valor fixo é 230 e a 5 vezes X, que é a quantidade de peças produzidas, certo? Lembrando que lucro é venda menos o custo, tá legal? Então, tá aqui, ó, 5x menos 230. Letra B, vou substituir por 1 a quantidade de peças vendidas, né? 5 vezes 1, 5, menos 230, valor negativo de R$225, representando um prejuízo. Letra C, vou trocar por 10, 5 vezes 10, quantidade produzida ali é 10, 50 menos 230, menos 180, prejuízo ainda. Na produção aqui, ó, na venda de 40 unidades, 40 vezes 5, 200, menos 230, menos 30, ainda um valor negativo representando um prejuízo, R$30. E trocando aqui por 50 unidades, 250, menos 30, R$20. Aí sim eu tenho uma condição de lucro nessa situação problema. Tem que cuidar bastante com essa interpretação, tá bom? Temos aqui uma atividade mão na massa para você. Vamos dar uma brincadinha com as funções. Faça cartões com expressões matemáticas que serão funções do nosso jogo. Vamos criar um joguinho. Então não precisam ser cartões coloridos, pega um pedaço de papel e escreva aí 2, 3 funções, para a gente poder trabalhar um pouquinho com esses conceitos, tá? Coloquei aqui 2 exemplos para vocês. Depois, trabalhe com um dadinho, pode ser um dado normal que você já tem em casa de um jogo, pode confeccionar um dado, ou aqueles dados mais elaborados, né, que tem mais faces. Vai ficar legal se você colocar valores negativos numa dessas faces, coloca ali uma etiquetinha por cima, vai ficar mais interessante o teu jogo, tá bom? Jogue o dado e sorteie um cartão, é assim que vai funcionar. Use o valor do dado na variável da função escrita no cartão, naquele xizinho que vai aparecer ali. Monte uma tabela com os valores obtidos no dado e calculados na função, para organizar essas informações. O valor do dado, por exemplo, foi 4 e a função que eu sorteei foi essa aqui, ó, y igual a menos x mais 7. 4 no lugar do x, ele é negativo, com o 7, 3. E esquematize aqui uma tabela de valores. No final, coloque isso aqui num plano cartesiano e construa o gráfico para analisar melhor o comportamento das funções que você colocou no seu cartãozinho. Dá para ver se elas são crescentes ou decrescentes. E assim você arremata os teus conceitos sobre funções. Pode ser uma atividade bem legal, não é? Nessa aula, nós vimos então como escrever a lei de formação de uma função afim, sabendo que ela é escrita dessa maneira, f de x igual a x mais b. E resolver situações, problemas, usando os conceitos de variáveis dependente e independente. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Faz atividade mão na massa, hein? E até a próxima!